Que bom que nós vamos agora abrir a palavra do Senhor. E o texto que nós vamos abrir hoje é Filipenses, capítulo 1. Eu quero pedir a você que tem Bíblia aí, que deixe a sua Bíblia aberta, em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. E neste mês de junho, nós estamos trabalhando no seguinte tema: força na fraqueza, lições do isolamento. Porque tem momentos que a gente se sente fraco, não é? Tem momentos que as lutas são tão grandes, que a gente parece que não tem mais forças. A gente não se sente mais em condições de continuar lutando. Nessa hora é que nós podemos encontrar força. Nesses momentos de fraqueza é que nós podemos encontrar forças no Senhor. E lições do isolamento, porque nós estamos vendo durante esse mês pessoas que passaram por uma situação de isolamento social, e foi justamente nessa situação de isolamento social que elas foram fortalecidas por Deus. Às vezes a gente pensa assim: eu estou tão cansado de ficar aqui trancado dentro da minha casa, assistindo a vida passar pela janela. Isso quando tem janela, né? Tem gente que tem uma janela que dá para um muro, né? Não adianta muito, não é? Mas talvez você esteja assim, vivendo esse tempo de dificuldade. E eu quero dizer para você que Deus tem lições preciosas para edificar a sua fé nesse tempo e para trazer forças ao seu coração para enfrentar e para superar tudo isso que nós estamos vivendo. Que palavras então você usaria para descrever esse tempo em que nós estamos vivendo? Provação? Você acha que é uma provação, é um tempo de tribulação? Ou você diria que você está passando por aflições, privações, angústias, sofrimento? Como você descreveria? Que palavras você usaria para descrever aquilo que você está passando nesse tempo? Por causa do distanciamento social, muitos têm ficado isolados da vida comum. Sem contar aqueles que precisam sair, mas às vezes saem com medo, saem assim apreensivos, porque precisam entrar em contato com muita gente e ficam ali preocupados de ter que fazer isso, pegar transporte público. Toda essa situação pode ser difícil para a gente. Para alguns é um tempo cansativo, para outros um tempo estressante, e para outros um tempo de tanta dificuldade, que talvez você possa dizer assim: pastor, eu nunca passei por uma situação tão difícil como essa que eu estou passando em toda a minha vida. Mas eu quero dizer que Deus pode usar todas essas situações para nos fortalecer. Você pode encontrar força na fraqueza. Em 1 Pedro 4,12, diz assim: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição. Olha só as palavras que Pedro está usando aqui. A gente se identifica com elas, não é? Dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. O que Pedro está dizendo é o seguinte: todo esse sofrimento é normal, é aquilo que a gente espera por viver neste mundo, porque aqui não é o céu. Este é um mundo que se afastou de Deus. Esse é um mundo que negou o seu Criador, e por isso o mundo se tornou assim, tão difícil como ele é. Então Pedro diz para os cristãos do seu tempo: essa dura prova de aflição não é nada fora do comum, é o normal da vida, é o normal da vida cristã. Mas em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Você já sentiu prazer nessas coisas? Acho que não, né? Acho que você fala, quero fugir disso, não quero isso na minha vida. Mas por que Paulo diz, eu sinto prazer nessas coisas difíceis? Ele diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Preste atenção, no momento em que você estiver se sentindo mais fraco, nesse momento, esse é o momento principal para você experimentar a força de Cristo, o poder de Cristo na sua vida. Você pode ter uma experiência fantástica com Deus, justamente no momento em que você está se sentindo mais forte, e experimentar a força de Deus enchendo a sua vida e o seu coração. Força na fraqueza. Hoje nós vamos mostrar a experiência de Paulo. Já conversamos sobre Noé, isolado dentro da arca. Já conversamos sobre Elias, isolado dentro da caverna. E hoje nós vamos conversar sobre Paulo na prisão. Dali da prisão, a prisão, você sabe, a prisão é um isolamento social. Todo presidiário fica isolado da sociedade. Então, ali da prisão, Paulo tira lições para o seu crescimento espiritual. Paulo, na prisão, ele aprende. Na prisão, ele cresce. Na prisão, ele amadurece. E nós também podemos tirar lições dessas experiências de isolamento. Então, eu quero conversar com você hoje a respeito de 3 lições do isolamento de Paulo na prisão. E a primeira lição é a seguinte: Paulo aprende, nesse isolamento na prisão, que Deus tem o controle sobre todas as circunstâncias. Deus tem o controle sobre todas as circunstâncias. Olha o que diz os versículos 12 e 13. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. Que coisas são essas que aconteceram com Paulo e que ajudaram o progresso do Evangelho? Bom, Paulo, quando ele vai para Jerusalém, ali ele é acusado e preso, ali ele apanha da multidão, Atos 21, 32, Paulo apanha, e se a autoridade romana ali não intervisse, ele teria sido linchado. Depois ele é preso, levado para a fortaleza de Cesareia e fica lá esquecido 2 anos. Eu acho que essa prisão em Cesareia foi talvez a mais difícil de Paulo. Eu não estou falando das outras prisões que Paulo enfrentou no seu ministério. Mas a partir do momento que ele é preso em Jerusalém. Depois, quando por fim ele é enviado a Roma, o navio afunda. Ele consegue sobreviver ao naufrágio, uma cobra pica a sua mão. Depois, finalmente, ele chega a Roma, e ali em Roma ele fica preso por pelo menos 2 anos, aguardando julgamento. Não foram coisas agradáveis que aconteceram com Paulo, você concorda comigo? Parecia que Paulo ia ficar impossibilitado de pregar. Puxa, logo agora que Paulo já fez tantas viagens missionárias, logo agora que Paulo já fez tantos discípulos, logo agora que Paulo já plantou tantas igrejas, agora que ele tem tanta experiência, agora que ele pode fazer muito mais, ele é preso. E a gente pensa, acabou o ministério de Paulo. Paulo está impossibilitado, ele está isolado agora. Acabou. O que vai ser de Paulo? Mas veja, essas coisas todas que aconteceram com Paulo produziram um avanço ainda maior no Evangelho. A igreja foi beneficiada, a igreja foi abençoada muito mais por essas coisas do que se Paulo estivesse solto. Isso não é incrível?
Primeiro, Paulo diz que todos os soldados da guarda pessoal do imperador, a guarda pretoriana, era a elite militar do Império Romano, eram soldados da guarda pessoal do imperador, e esses soldados ficam guardando Paulo numa prisão domiciliar. Ele é autorizado, por ser cidadão romano, ele é autorizado a alugar uma casa, ele mora de aluguel nessa casa, guardado por um soldado, e esses soldados ficam se revezando ali, guardando Paulo. Então ele estava, como muitos de nós, em prisão domiciliar, muitos de nós ali, privados do convívio social. Paulo estava assim também, e esses soldados que faziam a guarda de Paulo, ouvem o evangelho, e muitos deles se convertem, uma coisa que dificilmente aconteceria se Paulo estivesse solto. Uma segunda coisa que Paulo fala, que a população de Roma, toda a população da cidade, fica sabendo que tinha ali um prisioneiro que estava na cadeia por causa de Cristo, e eles então ficam querendo saber que Cristo é esse, que Cristo é esse que leva um homem a ficar preso dessa maneira. Paulo não poderia pensar numa propaganda melhor para o evangelho. Se ele chega em Roma solto, ele chega anônimo e talvez não chamasse a atenção de ninguém. Mas agora a cidade inteira sabe que tem um prisioneiro ali. Quando tudo fica difícil, quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Tem momentos que você pensa assim: nossa, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer agora? Está tudo difícil, agora a situação piorou demais. Você precisa se lembrar que Deus continua trabalhando. Ele não dorme. Deus está trabalhando o tempo todo. Em Filipenses 4:22, nós vemos que havia pessoas que viviam e trabalhavam no palácio do imperador, e que haviam se convertido a Cristo, e estavam mandando saudações à igreja de Filipos. Talvez essas pessoas tenham sido evangelizadas por esses soldados, que foram evangelizados por Paulo. Da mesma maneira, muitos de nós estão enfrentando dificuldades neste tempo, dificuldades de não poder sair de casa, dificuldades de não poder vir ao culto. Alguns estão assistindo pela internet porque não podem vir. Às vezes nós não podemos estar aqui presencialmente, mas tenha a certeza de que Deus tem o controle completo desta situação. Deus tem o controle completo da sua vida. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, Ele é o Senhor da história. E como resultado disso, muito mais gente está ouvindo o Evangelho pela internet. Talvez se não tivesse acontecido o que está acontecendo, não estaríamos todos nós na internet. Quantas opções as pessoas têm para ouvir a mensagem do Evangelho. Quando parece que tudo está perdido, nós descobrimos que Deus está no controle, Ele está trabalhando nesse tempo, e Deus tem um plano, sabia? Deus não vai agindo conforme a situação, Ele tem um plano antes de tudo. Então eu queria compartilhar com você uma segunda lição. A primeira lição é que Paulo aprende que Deus tem o controle sobre as circunstâncias. A segunda lição de Paulo, no isolamento da prisão, é que Paulo aprende que Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Olhe comigo os versículos 14 até o 18. Paulo diz assim: e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções.
Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. E eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. Você percebe que Paulo está tranquilo, não tem nenhum desespero nele, ele está em paz. Ele está isolado, mas ele está em paz. Paulo anteriormente tinha feito planos de ir a Roma. 5 anos antes dessa prisão, ele tinha escrito a carta aos romanos. E ele queria conhecer aquela igreja pessoalmente. Ele queria contribuir para a edificação daqueles irmãos. E ele queria fazer uma parceria com a igreja de Roma, para que a igreja de Roma o enviasse a pregar o evangelho na Espanha. Nada aconteceu como Paulo tinha planejado. Ao invés de chegar a Roma para fazer uma parceria, Paulo chega preso. Deus tinha outros planos. Preste atenção, os planos de Deus sempre são melhores que os nossos, mesmo que a gente não entenda. Nada aconteceu como Paulo tinha planejado, porque Deus tinha outros planos. Paulo chega então como prisioneiro. Preste atenção, muitos dos nossos planos não dão certo. Você já deve ter percebido isso, não é? Muitos dos nossos planos não dão certo, mas os planos de Deus sempre dão certo. E os planos de Deus são melhores que os nossos, os planos de Deus são perfeitos. Os cristãos de Roma então veem Paulo preso por causa de Cristo, e eles ficam encorajados a pregar. Eles pensam assim, puxa, olha aí Paulo pregando o evangelho, foi até preso por causa de Jesus, nós não estamos fazendo nada. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos pregar mais. E eles vendo Paulo ali preso por causa de Jesus, eles ficam encorajados, e eles começam a pregar mais, eles começam a pregar com mais coragem, e eles pregam com boas intenções, pregam com amor, pelo menos a maioria deles, Paulo diz. Eles querem ver pessoas salvas, eles querem ver a igreja avançar, e é isso que acontece com a maioria da igreja. E Paulo estava ali, ele tinha licença para receber algumas pessoas na sua casa, então Paulo atrai pessoas. E ali as pessoas que ele recebe na sua casa, ele prega o evangelho para elas, ele ensina a palavra ali, ele faz discípulos ali mesmo preso. Ele está ali para ajudar a igreja, porque Paulo ama a igreja. Ele não quer atrapalhar a igreja. Mas Paulo é mal interpretado. Paulo é julgado e criticado. Preste atenção, toda vez que você estiver fazendo uma coisa boa para o reino de Deus, você vai ser julgado, criticado e mal interpretado. Provavelmente isso vai acontecer. Paulo vem com amor, e ele recebe de alguns desprezo e rejeição. Isso acontece mesmo. Você quer fazer o bem, a pessoa entende tudo errado. Você quer ajudar, ela despreza você. Ela enxerga coisa que não tem. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa com Cristo sofrerão perseguição, sofrerão rejeição. Na melhor das intenções, você é criticado. Isso vai acontecer mesmo. Mas alguns líderes ali da igreja de Roma ficam com ciúmes de Paulo. Veem Paulo atraindo as pessoas, ao invés deles pensarem, puxa, que bom, essas pessoas estão recebendo a instrução do próprio Paulo, eu também vou lá. Não, eles ficam com ciúmes. Eles acham que Paulo está se destacando mais do que eles. Então eles começam a pregar o evangelho também, mas com inveja, por rivalidade, com ciúmes de Paulo, para competir com Paulo, só para não ficar para trás, para ninguém dizer assim, olha Paulo, o que Paulo está fazendo. Aí esses líderes estão fazendo para alguém dizer, mas fulano também está. Não é uma intenção sincera. Mas Paulo não se importa com isso.
Porque o que Paulo está vendo? Afinal, o evangelho está sendo pregado, e é isso que importa. Paulo não fica amargurado, Paulo não fica ressentido, ele não perde a alegria. Ele diz, olha, eu estou alegre e não vou perder essa alegria. Se Cristo está sendo anunciado, é isso o que importa. Então a primeira lição, Paulo aprende no isolamento que Deus tem o controle sobre as circunstâncias. Paulo aprende que Deus sempre tem um plano. Terceira lição que Paulo aprende do isolamento da prisão. Paulo aprende a ver as situações do ponto de vista de Deus. Versículos 18 e 19, olha o que ele diz. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Olha o coração de Paulo. Paulo está preso, mas ele não reclama. Paulo sofreu tanta coisa, mas ele não murmura. Tem pessoas torcendo para ele sofrer mais, mas ele não perde a alegria. Porque Paulo enxerga a situação do ponto de vista de Deus. Paulo nos desafia a sermos bênção aonde quer que o Senhor nos coloque. Você está numa empresa, seja bênção lá. Mas você está numa empresa muito ruim, seja bênção lá. Você tem que ficar trancado em casa, seja bênção lá. Pastor, não aguento mais home office, seja bênção lá. Seja bênção onde o Senhor te colocar. Em vez de ficar lamentando, reclamando ou se fazendo de vítima, Paulo se alegra, porque Deus está no controle, Deus tem um plano, e Deus usa cada momento da situação que Paulo está vivendo, e Paulo toma cada momento daquela situação para proclamar a Cristo. Ele vê aquilo que ele está vivendo como uma oportunidade para proclamar a Cristo, e nós também devemos olhar as situações difíceis do ponto de vista de Deus. Você está passando por situação difícil? Esse tempo está sendo difícil para você? Esse tempo está trazendo dificuldades para você? Olhe do ponto de vista de Deus. Paulo olha as situações difíceis com esperança. Ele diz assim, olha, com as orações de vocês e a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que eu serei posto em liberdade. Como de fato ele vai ser mesmo. Dessa prisão ele sai, depois ele vai ser preso de novo. Aliás, Paulo tinha muita experiência na prisão. Mas Paulo não perde a alegria, mesmo nas situações difíceis. Paulo não perde a alegria, mesmo na situação de isolamento. Paulo não perde a alegria, mesmo quando ele é criticado. Ele não perde a alegria. Olha o versículo 19, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Esperança. Por que ele tem esperança? Porque ele sabe que Deus está no controle, Deus está vendo, Deus está no controle, Deus está trabalhando, Deus tem um plano. Então Paulo não perde a alegria. Todos nós estamos passando por um tempo difícil de uma forma ou de outra. De alguma maneira esse tempo está sendo difícil para cada um de nós. Pandemia, crise política, incertezas, quantas incertezas. Alguns, além de tudo isso, enfrentando crises pessoais, enfermidade, isolamento, desemprego, aperto financeiro, perdas. Perdas são dolorosas, sempre. Mas a experiência de Paulo na prisão, nos encoraja a olhar as circunstâncias na perspectiva de Deus. Deus está vendo, Ele está vendo a sua situação, Ele está vendo o que você está passando,
Ele está vendo a sua luta, o seu sofrimento, a sua dor, a sua preocupação, a sua incerteza. Ele está no controle de todas as coisas. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Deus tem um plano. Nada pega Deus de surpresa. Por isso tenha esperança. Tenha esperança de dias melhores. Não reclame. Confie. Não perca a alegria. Seja bênção onde você está. Seja bênção nessa circunstância que você está vivendo. Nós também podemos aprender as mesmas lições que Paulo aprendeu. Nós podemos tirar essas mesmas lições para a nossa vida. Podemos aprender que Deus tem o controle sobre as circunstâncias. Podemos aprender que Deus sempre tem um plano. Agora Ele tem um plano. E podemos aprender a olhar as situações do ponto de vista de Deus, não apenas do nosso ponto de vista, ou do ponto de vista humano, mas olhar as situações do ponto de vista de Deus. A sua vida está nas mãos dEle, tudo vai dar certo no final. Tenha esperança. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por esta mensagem, por essa experiência de Paulo, que nos edifica. Nós aprendemos com ele e aprendemos com a tua palavra. Por favor, ministra esta palavra aos nossos corações. Nos ensina para que a gente possa viver neste tempo, sem perder a alegria e com esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.